Você sabe identificar um falso profeta? Talvez tenha um na sua igreja e você não sabe. Antes de mais nada, eu queria que você curtisse esse vídeo, apertasse em gostei, porque o YouTube entende que você gostou da mensagem e ajuda a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E eu acredito que essa mensagem é uma mensagem relevante para a igreja no Brasil. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor ainda. Em João 10:10, quando Jesus fala sobre o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, a maioria de nós pensamos que ele está se referindo ao diabo. Mas na verdade, Jesus está querendo falar sobre os falsos mestres, os falsos pastores que se levantam no meio do povo de Deus para tentar roubar as suas ovelhas do aprisco. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, é muito fácil a gente perceber e identificar quem são esses e quem são essas que desejam roubar as ovelhas de Jesus. Esses falsos mestres, esses falsos profetas, falsos pastores que se intitulam filhos de Deus, que se intitulam ungidos de Deus, mas na verdade o intuito do coração deles é ludibriar o nosso pensamento e o nosso entendimento para o próprio benefício deles. E a primeira maneira de identificar um falso profeta é: os seus frutos o denunciam. Jesus diz em Mateus capítulo 7 que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. E grande parte desses falsos profetas, eles possuem uma vida de ostentação, uma vida de luxo. Eles têm prazer de esbanjar os seus carros de luxo, suas roupas de grife, seus relógios caríssimos, suas viagens para o exterior, gastando milhões e milhões. E eles não fazem isso porque são grandes empresários ou porque são empreendedores. Não. Eles fazem isso com o dinheiro do povo de Deus. E por que essa é uma característica de um falso profeta? Porque um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus jamais esbanjaria ou teria prazer em mostrar uma vida de luxo ou uma vida de ostentação. Porque isso não faz parte do coração de um homem e de uma mulher de Deus. E não apenas uma vida de ostentação, de riqueza, mas um falso profeta, ele carrega sobre si, a maioria deles, uma vida de escândalos imorais. São esses pastores, essas pastoras que já estão no 3º, 4º, 5º casamento, ou aqueles que mesmo casados possuem uma fama grande de adultério ou de fornicação. São homens e mulheres que carregam sobre si a mancha do pecado da imoralidade sexual. Quando você olha para eles, quando você olha para a vida deles, você não vê nenhum fruto de arrependimento. Todas as provas podem estar expostas aos olhos de todos, mas eles ainda assim insistem em negar e não mostram um pingo de arrependimento sobre isso. Não apenas uma vida de ostentação ou de imoralidade sexual, mas todo falso profeta, sem exceção nenhuma, ensinam ensinamentos antibíblicos. Do vem para Jesus que ele vai te dar uma casa, vem para Jesus que ele vai te dar um carro, vem para Jesus que a tua empresa que está falindo, ela vai alavancar. E quando não é a teologia da prosperidade, é a teologia da hipergraça. É que a graça é muito maior, que a graça superabunda o teu pecado de forma que você não precisa mais se sentir peso, não precisa mais se sentir mal ao pecar, porque na verdade a graça já te perdoou. O sacrifício da cruz, ele cobre o teu pecado, então não precisa mais sentir esse pesar ao pecar. Mas não é só isso não. Muitas vezes também tem aquele discurso sedutor, filosófico, que você olha e fala assim: ó, que homem e que mulher de Deus. Quando eles dizem que a Bíblia está desatualizada, a Bíblia precisa ser atualizada. Tem muita coisa nela que não é mais para os dias de hoje. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia, ela rebate todos os ensinamentos. Na verdade, quando você vem para Jesus, ele não te promete uma vida fácil, ele não te promete uma vida de alegrias ou não te promete uma vida de fartos bens materiais, mas muito pelo contrário, servir a Jesus é abraçar uma vida de sofrimento e tribulações, mas com uma promessa: ele estará conosco até o fim dos tempos. Servir a Jesus não é simplesmente pecar e pecar e pecar e não se preocupar com isso, porque a graça de Deus é maior do que tudo, abusando da graça de Deus. Ora, se nós temos uma nova vida com Jesus, se nós somos novas criaturas, nós não vamos mais dar vazão, dar lugar à carne, como Paulo fala, abusar da graça e o pecado reinar de modo algum. Porque a mesma Bíblia que fala que o pecado
não superabunda a graça, fala de um Deus que é justiça e que no final dos tempos julgará a cada um de nós segundo as nossas obras. E aqueles que viverem uma vida sem arrependimento debaixo da lei do pecado serão julgados pelo justo juiz e lançados no lago de fogo. A Bíblia não precisa ser atualizada porque o padrão moral de Deus não muda. Deus é santo, totalmente santo e odeia o pecado. E o que está escrito para o nosso ensinamento foi escrito. E por último, e tão importante quanto os outros que eu citei, todo falso profeta vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele jamais vai tocar no teu pecado, ele jamais vai tocar naquilo que te fere. Por quê? Porque se ele falar sobre pecado, se ele falar sobre aquilo que desagrada ao coração de Deus, ele vai perder seguidor, ele vai perder adeptos, ele vai perder fiéis. Se ele tocar o dedo na tua ferida, se ele falar sobre o teu pecado, se ele falar sobre aquilo que te afasta de Deus, ele não vai ter de você os teus ouvidos, não vai ter de você a tua atenção, não vai ter de você o teu dinheiro. Ele sempre vai falar coisas que massageiam o teu ego, sempre vai falar coisas que vai te colocar para cima, porque ele vai querer te ver sempre feliz, ele vai querer te ver sempre com o ego inflado, ele não vai querer te entristecer pela tristeza santa da palavra. Mas ele vai querer que você se sinta confortável ao ouvir o que ele tem para falar. E essa é a característica de um falso profeta, porque um verdadeiro profeta, ele fala de fato aquilo que está no coração de Deus. Ele traz a mensagem do divino para aquilo que é terreno, não importando se é consolo, se é promessa ou se é exortação. Porque um verdadeiro profeta vai querer te levar para mais perto de Deus, mesmo que custe tocar na tua ferida e tocar no teu pecado. E se você ouviu essas palavras, assistiu esse vídeo e de alguma forma se identificou com isso, identificou essa realidade na sua igreja, no meio que você vive, o meu conselho é: saia enquanto é tempo. Procure uma igreja bíblica de homens e mulheres de Deus bíblicos que lideram segundo a palavra, que não lideram pelo seu próprio prazer, que não tem uma vida de ostentação ou de imoralidade ou de ensinamentos antibíblicos, mas que tem o santo temor de Deus de te guiar pelas veredas da verdade. Então é isso, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e Deus te abençoe.